Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre escala. Na última aula, foi definido para vocês o que é uma razão, tá? Dentre esse tema razão, a gente tem um subtópico chamado razões especiais. Dentre eles está a escala, densidade demográfica, velocidade média, tá? Densidade. Então, hoje eu vou falar sobre escala. Outro dia eu falarei das outras razões especiais. Bora lá? Bom, vai servir como orientação para vocês essa palavra aqui, ó, esse verbo aqui, copiar. Todo slide que tiver esse verbo copiar, eu gostaria que vocês fizessem um registro do slide, tá? Para vocês terem esse registro e depois poderem consultar. Bom, primeiro eu preciso definir o que é uma escala. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Então, escala é definido da seguinte forma: a razão entre a medida do desenho, em centímetros, pela medida real, também em centímetros. Tá? Esse resultado aqui, ou essa fórmula, eu posso representá-la assim. Ó. Aí eu decoro que essa aqui é a medida do desenho e essa aqui é a medida real. Tá? Eu gosto de colocar o D minúsculo porque dá a ideia de algo pequeno e D maiúsculo porque dá a ideia de algo grande. Então, eu estou falando em distâncias. Distância no desenho, distância real. Tá? O denominador ele vai ser bem maior do que o numerador quando a gente trabalha com mapas. Bom, nós aprendemos que quando as unidades são iguais, né, ou quando as grandezas são iguais, grandezas de comprimento, as unidades são canceladas. Então, o meu resultado, que é a escala, ele não vai ter unidade, tá? E aí, eu vou ter uma outra característica particular. O numerador, a gente vai ter igual a 1. E aqui eu vou ter um denominador, né, no caso de mapas, um valor bem grande. Eu chamo esse valor aqui, aí é por minha conta, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas, eu chamo de fator de redução. Se eu tenho uma distância real e represento ela no mapa, eu estou fazendo uma redução de algumas vezes essa distância. Tá? Esse valor fica aqui no denominador. Então, eu gosto de chamar isso de fator de redução e utilizo essa ideia para resolver alguns problemas. Lembrando que esse nome aqui eu que estou dando, tá? Provavelmente você não vai achar isso no livro didático nenhum. Bom, se em um mapa apresentar a escala 1 por 9 milhões, isso significa que 1 centímetro no mapa, ou a distância de 1 centímetro no mapa, corresponde a uma distância real de 9.000 centímetros. Tá? Bom, observe que aqui não tem unidade, porque aqui era 1 centímetro no mapa, corresponde a 9.000 centímetros reais. É claro que as medidas reais, geralmente, a gente não representa em centímetros, então vou precisar saber transformar de centímetro para quilômetro. Tá? Ou de centímetro para metro, caso eu esteja trabalhando com uma planta baixa de um prédio, de uma casa, né? Só lembrando aqui, ó, eu tenho quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros e centímetros. Então, para eu deslocar para a direita, tá? Eu vou multiplicando por 10. Então, multiplico aqui por 10, depois multiplico por 10, depois multiplico por 10, depois multiplico por 10, depois multiplico por 10. Aí, após multiplicar esse tanto de vezes por 10, eu vou saber quanto que 1 quilômetro corresponde a 1 centímetro, em centímetros, tá? Então, 1 quilômetro corresponde a exatos 100 mil centímetros, que é a mesma coisa que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso significa, pessoal, só para relembrar, que 1 quilômetro é 10 vezes maior que um hectômetro. Um hectômetro é 10 vezes maior que um decâmetro. Um decâmetro é 10 vezes maior que um metro. Um metro é 10 vezes maior que um decímetro, e um decímetro é 10 vezes maior que um centímetro. Então, quando eu vou deslocando para a direita, eu vou multiplicando sempre de 10 em 10. Tá? Se eu quiser fazer o caminho inverso, eu vou dividir por 10. Então, aqui dividiria por 10 se eu quiser mudar aqui para a esquerda. Como a gente vai trabalhar muito, ou com a relação de quilômetro para centímetro, ou de metro para centímetro, tá? Metro para centímetro é quando eu estiver trabalhando com plantas baixas, né? Numa construção. E de quilômetros para metros, centímetros, quando eu estiver trabalhando com mapa. Aí vocês podem decorar que de quilômetro para centímetro, se eu tiver 1 quilômetro e quiser transformar em centímetro, eu vou multiplicar por 100 mil, ou acrescentar 5 zeros se o número for inteiro. Se eu quiser fazer o contrário, quiser sair de centímetro para quilômetro, eu vou cortar 5 zeros, ou dividir por 100 mil.
tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cortei 5 zeros, sobrou quem? 90. Por isso que eu escrevi 90 quilômetros aqui, tá? Então, para transformar de quilômetro para centímetro, eu multiplico por 100 mil, ou acrescento 5 zeros, se o número for inteiro, tá? Depois eu vou mostrar isso de forma mais particular. E se eu quiser transformar de centímetro para quilômetro, eu vou dividir por 100 mil, ou simplesmente cortar 5 zeros, caso seja possível. No caso de metro para centímetro, é 100, né? 1 metro e 100 centímetros, 100 centímetros dá a ideia de 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 centímetro corresponde a centésima parte do metro. Quer dizer que se eu quiser transformar de centímetro para metro, basta dividir por 100. Se eu quiser ir de metro para centímetro, basta multiplicar por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 e depois por 10 novamente. Tá? Lembrado isso, a gente vai para alguns exemplos. Bom, a gente tem um mapa, né? A gente tem um mapa com uma escala numérica. Então, nesse caso aí, ó, eu estou dizendo que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 60 milhões de centímetros reais. De novo, se eu cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu transformo isso em quilômetros. Só que quando a gente apresenta a escala sem unidade, tá? Ela obrigatoriamente vai estar em centímetro. Tá? Sempre 1 centímetro para alguma coisa em centímetro. Ah, professor, o que você falou que é negócio de redução? Quer dizer o seguinte, cada 1 centímetro no mapa, tá? É uma distância real 60 mil vezes maior, ok? Então, é isso que eu chamo de fator de redução, que a figura real foi reduzida 60 milhões de vezes para que eu pudesse desenhá-la aqui nesse mapa. Tá? Além da escala numérica, a gente tem uma escala gráfica. Observe que aqui eu tenho 1 centímetro. Então, 1 centímetro aqui corresponde a 400 quilômetros. Ah, professor, mas eu peguei a régua aqui, tentei medir, não tinha 1 centímetro. Pessoal, isso é porque na hora que eu copiei essa figura, eu tive que reduzi-la, então, essa medida de 1 centímetro, ela não ficou de acordo com a figura original, tá? Mas é só por isso. Bom, lembrando que essa é uma representação gráfica, e a cada 1 centímetro corresponde a 400. Mas aqui não está 800, pessoal? Porque que daqui de 0 a 800 teria 2 centímetros reais aí, tá? Bom, vamos para alguns exercícios. Observe que esse exemplo aqui não tem a palavra copiar, então vocês não precisam copiar, tá? Vou passar por enquanto a minha foto para cá, depois eu volto. A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e a sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico. Então, ele está definindo de novo o que é escala de uma forma mais, digamos, formal. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é... Bom, ele está pedindo para determinar a escala. Observe que está tudo 1 por alguma coisa, tá? Então, primeiro, eu preciso lembrar da forma. E segundo, eu preciso entender que daqui até aqui eu tenho 1 centímetro. De novo, eu ampliei a figura demais, então aqui, é claro, ficou mais do que 1 centímetro. Mas a ideia é que aqui tivesse 1 centímetro, tá? Então, eu lembro da fórmula. Bom, a forma de escala é a razão entre a distância no desenho pela distância real, ok? Bom, a distância no desenho aqui seria 1 centímetro. E ela vai corresponder a 615 quilômetros. Então, vou colocar 1 centímetro por 615 quilômetros. Mas, como eu disse, a escala aqui, ó, quando ela não tem unidade representando, ela é centímetro para centímetro. Então, eu vou precisar transformar esses 615 centímetros em 615 quilômetros em centímetros. Eu lembro que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, então basta multiplicar isso por 100 mil ou acrescentar 5 zeros. Fiz questão, teria feito questão de colocar os 5 zeros na cor roxa, tá? Mas falhou aqui, ó. Os 5 zeros estão aqui, ok? Daí eu posso cortar essas unidades aqui, e aí eu posso encontrar a alternativa correta, que a letra é. Tá? Então, está pedindo para determinar a escala é só essa razão aqui, 100 unidade. Bom, em um mapa de uma pequena cidade, ó, copiar, tá, pessoal? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Essa é uma distância real, né? No mapa em questão, a sua medida está em 10 centímetros. Ah, então isso daqui é a distância no mapa dessa mesma rodovia. O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é. Então, de novo, eu tenho a fórmula e vou substituir os valores. Distância no mapa, distância real. Distância no mapa 10 centímetros, distância real 15 quilômetros. De novo, eu não tenho as mesmas unidades, eu preciso que tenha centímetros e centímetros aqui.
Então, o que vai acontecer? Eu vou lembrar que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros e vou acrescentar 5 zeros aqui. De novo, não apareceu os zeros aqui em roxo, tá? Mas é esses 5 aqui. Só lembrando que a escala sempre é 1 por alguma coisa. Aqui está 10, então eu vou simplificar aqui, cortando um zero em cima e um zero embaixo. Aí eu passo a ter a resposta 1 por 150 mil, letra B. Aí você poderia falar assim, professor, aqui falou 10 centímetros. E se tivesse falado que era 7,5 centímetros? O que aconteceria? Bom, eu ia ter 7,5 centímetros em cima, e aqui embaixo eu teria 1.500.000, ou 1,5 milhão. E aí, aqui eu ia dividir por 7,5 e aqui eu dividir por 7,5. O número que eu tiver aqui, se ele for diferente de 1, é quem eu vou dividir em cima e embaixo, mesmo que ele não dê um número exato, tá? Pode dar um número decimal, pode dar um número, uma dízima periódica, tá? Mas esse é o objetivo, sempre que o numerador seja igual a 1. Se ele não for, você vai ter que simplificar, tá? Mas não essa simplificação que a gente está fazendo normal. Você simplesmente vai pegar o valor que está em cima e vai dividir em cima e embaixo. Próximo exemplo, essa é uma questão do Enem. Deixa eu só colocar aqui para o lado para eu poder ler. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Outra definição aí de escala. Certo mapa tem a escala de 1 por 58 milhões. Considere, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro. Tá? O navio está aqui, a marca do tesouro, e meça 7,6 centímetros. Então, essa medida aqui é de 7,6 centímetros. A medida real é... Então, nesse caso, eu não quero saber a escala, porque a escala foi informada aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi anotar os dados. A escala é 1 por 58 milhões e a distância no desenho é de 7,6 centímetros. Lembra que eu falei com vocês que isso aqui significa o fator de redução? Então, eu tinha uma figura real, ela foi reduzida 58 milhões de vezes e aí gerou essa distância aqui, ó, de 7,6. Então, pessoal, o que vai acontecer? Para que eu encontre a distância real, basta eu fazer o caminho inverso. Se eu tinha distância real, eu vou até fazer um esqueminha aqui para vocês, ó. Vou fazer aqui, ó. Se eu tenho a distância real e divido, né, ou reduzo o meu mapa, ou essa distância, desculpa, 58 milhões de vezes, eu encontro a distância no desenho. Se eu quiser encontrar novamente a distância real a partir da distância do desenho, eu vou fazer a operação inversa. Percebem como é que esse fator de reajuste ele vai me dar a noção do que eu faço? Se eu tenho uma distância real, eu divido por esse fator de redução para achar a distância no desenho. Se eu tenho a distância no desenho e quero achar a distância real, eu vou multiplicar. Ok? Então, é isso mais ou menos que eu expliquei aqui. E aí, ficaria simplesmente 7,6 vezes 58 milhões. Fazendo essa multiplicação, faltam uns pontinhos aqui, né? 440 milhões e 800 mil centímetros. Tá? Só que a pergunta aqui é em quilômetros, então preciso transformar em quilômetros. Quantos zeros eu corto? 5 zeros eu corto. E aí sobra 4.408 quilômetros. Letra A. Ok? Último exemplo aqui, de novo copiar, tá, pessoal? Escala em cartografia, relação matemática entre as dimensões reais do objeto e sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 por 50 mil, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representada como? Então, nesse caso, pessoal, eu tenho a escala e tenho a distância real. Eu quero achar a distância onde? No desenho. Então, quer dizer que eu tenho uma distância real de 4,5 quilômetros e vou reduzir essa distância real em 50 mil vezes. Então, se eu vou fazer uma redução, eu vou dividir, tá? Foi isso que eu expliquei aqui. Só que aqui, o resultado tem as opções centímetros e milímetros, tá? Se você não soubesse nada, já daria a dica para chutar entre a letra A e a letra B, que geralmente as escalas trabalham em centímetros. Não quer dizer que eu não possa ter uma resposta em milímetros, tá? Caso o enunciado queira colocar em milímetros. Bom, e aí acontece o seguinte, quando eu quero transformar de quilômetro para centímetros, eu multiplico por 100 mil. Eu já falei com vocês, quando o número é inteiro, eu acrescento 5 zeros. Mas como o número é decimal, esse 5 aqui que está à direita da vírgula, ele vai ocupar um espaço de um zero. Tá? Então, por isso que eu só acrescentei 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 zeros.
Fechado? Eu não acrescentei 5 porque aqui ele ocupa uma casa decimal. Na verdade, multiplicar por 100 mil é deslocar a vírgula 5 casas para a direita, né? Se o número não tem, por exemplo, o número 4 vezes 100 mil, por que eu posso falar que eu vou acrescentar 5 zeros? Porque é como se existisse uma vírgula aqui e eu acrescentasse vários zeros aqui e, ao multiplicar por 100 mil, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, no final, aparecerão 5 zeros. Mas se o número é 4,5, tá? Eu vou ter o 5 aqui, e na hora de eu deslocar as 5 casas para a direita, esse 5 vai contar como uma casa. Por isso que só aparecem 4 zeros aqui. Fechado? Bom, feito isso, eu preciso fazer essa divisão. Uma das formas mais simples que eu teria seria cortar zeros. Primeiro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou 45 por 5, que é igual a 9 centímetros. Ok, pessoal? No mais, pessoal, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham compreendido a proposta da aula de hoje, a definição de escala, tenham conseguido entender os exercícios. Não esqueça de fazer o registro. E na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios envolvendo escala. Ok? No mais, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.